Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar resolvendo as questões da prova bimestral que eu passei para vocês semana passada, tá? Sem enrolação, vamos resolver ela aqui, tá? Vou ser bem direto. A primeira questão diz o seguinte: o 20º termo, o 21º termo da PA, cujos termos é 2, 5 e assim por diante, é qual? Então a gente quer calcular o 20º. Então quais são as informações que eu preciso? Primeiro, eu vou escrever a fórmula aqui. Ó. Eu tenho que a fórmula geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero saber qual é o A vigésimo. Primeiro, o primeiro termo, se você observar aqui, é o 2, mais o N é esse mesmo Nzinho aqui, 21. E o R, eu calculo ele a partir desses termos aqui, ó. Do 2 por 3, você somou 5. Então, o R, desculpa, você somou 3, né? Do 2 por 5, você soma 3. Então, o R vale 3. E aí é só resolver esse cálculo. 2 mais 20 vezes 3. 2 mais 20 vezes 3 dá 60. 60 mais 2, 62. Então, a alternativa correta, letra B, 62, tá? E aí nós chegamos aí ao final dessa questão. Valor correto, 62. Para a questão seguinte, nós temos o gráfico mostra a população mundial em 2000 e 2005 e as previsões para 2015 e 2030, tá? São previsões aqui. Bom, FAO e o Ministério da Agricultura e Pecuária foi o lugar onde eu tirei aqui essa imagem, tá? Suponha que de 2030 a 2050, quando se prevê que 7 entre 10 pessoas no mundo estejam vivendo nas cidades, a população mundial cresça em progressão aritmética, onde P1 é a população mundial prevista para 2030, P2 é a população mundial prevista para 2031 e assim por diante. Se P2 é igual a 8,37 bilhões de pessoas, então, em 2050, de acordo com a previsão, a população urbana em bilhões de pessoas será de aproximadamente quanto, né? Bom, aqui a gente tem uma coisa que é importante, tá? A população P1, que é 2030, a gente já tem o valor, 8,3 bilhões. E P2 é 8,37. Ele quer que a gente preveja quanto que vai ser em 2050. Bom, de 2030 a 2050, nós temos 20, né? 20 números. Se o 2030 é o primeiro, então a gente quer saber quanto que vale 2021, tá? Então, aqui esse carinha aqui é o primeiro, certo? Então, o P2 vai ser o segundo, vai ser o 31 e assim por diante. Então, quando chegar no 50, eu estou querendo calcular o A21 novamente, tá? Nós vamos calcular o A21 de novo aqui nessa questão. Então, para isso, nós vamos usar a fórmula do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ora, quanto que vale o primeiro termo? Primeiro termo, 8,3 bilhões de pessoas. Mais, quanto que vale o 21 menos 1 dá 20, e a razão é a diferença entre o P2, né, seria o A2 e o A1. Então, o A2 é 8,37 e esse aqui é 8,3. Então, subtraindo fica 0,07, tá? 0,07 bilhões de pessoas. Tem que multiplicar por bilhões aqui, mas não é o momento ainda, tá? Então, vamos primeiro multiplicar 20 vezes 0,07. Nós teremos 20 vezes 0,07, que vai dar 1,4. E somando aí, 1,4 mais 8,7, o resultado dá 10,1. 10,1 bilhões de pessoas, tá? Mas ele não quer saber esse resultado de 10,1 bilhões de pessoas, tá? O que ele quer que a gente calcule, na verdade, deixa eu ver aqui. Ele quer saber a população urbana
em bilhões de pessoas, né? Então, deixa eu voltar aqui, gráfico móvel de população mundial, as previsões, quando se prevê. Se, qual é a previsão população urbana? Deixa eu ver se só faltou alguma informação aqui. 70%. Bom, acho que essa questão aqui eu vou ter que cancelar, né? É. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu fiz só alguma conta errada aqui. A1 é igual a 21 menos 1, que dá 20. 20 vezes 0,707. Ah, vi aqui, ó, que é 8,3. Agora eu vi que tinha errado aqui. Então, aqui vai dar 9,7 bilhões de pessoas, tá? Então, 9,7 bilhões de pessoas. Só que aqui, na parte urbana, ele não fala aqui pra gente, né? Porque eu acho que é por isso que eu vou ter que cancelar essa questão, que não é falado pra gente qual é o valor da população urbana, né? Só fala, ele não tem nenhuma informação que nos mostre o valor da população urbana aqui. Só nos mostra o valor da população mundial. Então, provavelmente essa questão aqui, vou cancelar aí para vocês, tá? No gabarito aqui, o que acontece? Esse valor é dito que 70% da população é urbana, então a gente multiplicaria esse valor de 9,7 pelos 70%, que é 7 décimos, tá? Multiplicando isso aqui daria 6,8 bilhões de pessoas, letra A. Tá? Então vou cancelar essa questão por conta da falta de informação aqui do enunciado dela. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: ó, uma criança anêmica pesava 8,3 quilos, iniciou um tratamento em que, por semana, ela ia engordar 150 gramas durante 4 meses. 4 meses vai dar aproximadamente aí 16 semanas. Quanto ela pesava ao término da 15ª semana de tratamento, tá? Então, nós vamos pesar o seguinte: o nosso A1, nosso primeiro termo, é 8,3, tá? Que é a primeira massa. E aí, isso aqui eu vou transformar em gramas, tá? 8.300 gramas para ficar mais fácil. Por quê? Porque na segunda semana, o carinha lá, a criança, ela aumentou aí 150 gramas, né? O 0,15 quilos, tá? Então, aqui vai somar, vai ficar 8.450 gramas. O próximo peso seria quanto? 8.600 gramas. E assim sucessivamente. A gente poderia fazer esse cálculo aqui e colocando os valores uma após outra até chegar no final. Mas não é tão razoável a gente fazer aqui, porque a gente tem uma fórmula mais simples, né? Ao final da 15ª semana, nós vamos ter o 8.300 gramas mais os 15 semanas vezes 0,15, tá? E aí, fazendo isso aqui, nós vamos ter 8.300 gramas mais, multiplicando aqui, na verdade é 150 gramas, né? Deixa eu mudar isso aqui, 150. Vou calcular aqui por fora, aqui na calculadora. O resultado vai dar 2.250. E aí, somando com os 8.300 inicialmente, vai dar 10.550. Esse é o valor em gramas. Em quilos, esse aqui vai ser 10, né? Quilos 550 quilogramas, tá? Ou letra T de dado, 10,55 quilos. Próxima questão. Considere que o esquema represente uma trilha poligonal que Carlos deve percorrer partindo do ponto A até o ponto M aqui. Bom, sabendo que o segmento AB possui 11 metros aqui, e a partir desse o comprimento do segmento possui 1 metro a menos, então aqui é 10, 9, 10, 8. Ele quer saber o seguinte: o comprimento de cada segmento possui 1 metro a menos que o comprimento do segmento anterior.
quantos metros Carlos terá caminhado ao percorrer toda essa trilha, tá? Então, essa é uma questão de soma de todos os valores. Como que funciona? Aqui vai ser, nós vamos ter quantos segmentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segmentos, tá? Então, nós vamos ter, a gente poderia contar as letras, que seria muito mais fácil, né? Então, a gente tem 11 segmentos. Então, significa dizer que o nosso A1 vale 11 metros, tá? O A2, por exemplo, vai valer 10 metros, e significa que o R é 1 metro, tá? Na verdade, é menos 1 metro, o R, tá? Menos 1. Nós temos ainda que o número N vai ser de 11 segmentos. O que mais que a gente pode calcular? Ele pede para a gente calcular o S11, tá? Então, vamos lá. Para calcular o S11, nós usamos a seguinte regra. O primeiro mais o último termo, no caso A11, vezes N, tá, dividido por 2. Esse N aqui é 11, como a gente viu aqui. Então, a gente primeiro precisa calcular o A11. Como que eu calculo o A11? É o A primeiro, mais N menos 1, vezes R. O A1 vale 11, o N é 11, então 11 menos 1 vai valer 10, e a razão vale menos 1. Ou seja, aqui vai ficar 11 menos 10, que dá 1 metro. Esse é o valor do nosso A11, tá? E aí é só substituir 11 mais 1 vezes 11 dividido por 2. Ou seja, 12, né? 12 vezes 11 dividido por 2. Posso simplificar aqui, fica 6 vezes 11, que dá 66 metros. Então, esse cidadão percorreu 66 metros aí até chegar no final dessa trajetória, certo? Vamos para a próxima questão. Agora é uma questão de geometria, tá? Acabamos aí a parte de progressão aritmética. Próximo agora é de geometria. A figura mostra a parede lateral de um depósito onde o AD mede 3,2 metros, isso aqui. O BC mede 1,8 e a largura CD mede 4,8. A medida do lado AB, ele quer saber esse lado aqui, vale quanto? Então, nós vamos usar aqui o teorema de Pitágoras de maneira bem simples. Ó. Vamos desenhar um triângulo retângulo. Aqui é x, aqui é 4,8. E de 1,8, que seria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui em cima. 1,8, né? Que seria essa parte aqui de baixo, 1,8. A gente pode pegar essa parte aqui, que é 3,2 menos 1,8, que dá 1,4. E resolver esse cálculo com o teorema de Pitágoras. X² é 1,4 ao quadrado mais 4,8 ao quadrado, tá? Então, 1,4 ao quadrado dá 1,96, mais 4,8 ao quadrado dá 23,404. E somando os dois, o resultado vai dar 25. Então, x² é igual a 25. Portanto, x é igual a 5 metros. Esse é o valor, né, do telhado aqui em cima. Bem simples, usando o teorema de Pitágoras. Próxima questão. A polegada é uma unidade de medida criada pelo rei Eduardo I da Inglaterra durante o século XVI. Sua origem está ligada à medição utilizando o próprio polegar, consistido na largura da base da unha e a ponta do dedo. Em média, o polegar de um humano adulto mede 2,54 centímetros. Atualmente é muito comum utilizar essa medida para o tamanho da tela de celulares, televisores, tablets e notebooks. Na realidade, quando falamos de um notebook de 17 polegadas, estamos nos referindo na medida da diagonal dele, tá? Da diagonal da televisão, e não do lado da tela, tá? Então é isso aí. Então, aproximadamente, diagonal, nesse caso, vai ter 43,18 centímetros. Bom, a tela do notebook tem 34 polegadas de perímetro.
e suas dimensões diferem de 7 polegadas. Então, isso aqui é x, né? Se o menor é x, isso aqui é x mais 7. Determine o tamanho dessa tela em polegadas, tá? Então, a gente quer saber o tamanho da tela em polegadas aí. Chegar ao final. Basicamente, nós podemos redividir novamente o nosso probleminha da seguinte maneira. Pense na tela do notebook assim, tá? E nós vamos pegar aqui a diagonal para estar utilizando. Aqui nós temos, se eu chamar esse lado de x, essa base aqui vai ser x mais 7, porque ela é um lado maior, que excede 7 polegadas. E eu sei que a tela do notebook tem 34 polegadas de perímetro. Então eu posso pensar no seguinte, ó, x mais x mais 7 mais x mais 7 é igual a 34. Mas por que é igual a 34? Porque você tem que pensar no seguinte, eu vou somar os 4 lados para poder fazer o perímetro. Então, nós vamos ter 4x igual a 14, ó, mais 14 igual a 34. Passando, subtraindo, nós vamos ter 4x é 34 menos 14, ou seja, 20. Portanto, o x tem que ser igual a 5 polegadas. Esse é o valor de x. Bom, isso aqui não conclui nossa conta, nós só sabemos o valor de x, nós queremos determinar o valor da tela em polegadas. Então, vamos lá, o tamanho da tela de celulares, televisores e tais é utilizado com essa média, tá? Na realidade, quando falamos de um notebook de 17 polegadas, estamos nos referindo à diagonal. Ou seja, além de calcular o x aqui, nós vamos ter que calcular a diagonal. Então, como que eu vou fazer para calcular a diagonal? Teorema de Pitágoras. Diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Tá? Como o x vale 5, então, diagonal ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais 5 mais 7, 12. Ou seja, 25 mais 144. 144 mais 25 vai dar 169. E o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 169, é 13. Ou seja, tem 13 polegadas aí esse aparelhinho aqui, esse notebook. Aqui tem 13 polegadas, tá? Então, mais uma questão aí para a gente ficar fera aí nesse conteúdo de usar, de certa forma, o teorema de Pitágoras para resolver problemas de geometria, que é muito comum nós estarmos utilizando esse tipo de abordagem para estar resolvendo problemas geométricos. Tá? Observe que a questão passada e essa também usou o teorema de Pitágoras. Agora vamos para uma próxima. Uma bicicleta saiu de um ponto, tá? Então vamos dizer que esse aqui seja o ponto. Ó. Vou marcar mais um meio aqui para ver se está tudo ok. Então vamos lá, a bicicleta saiu de um ponto que estava a 8 metros de um hidrante a 8 metros a leste de um hidrante. Então está aqui um ponto. E aqui vamos marcar que esse aqui seja o hidrante, tá? Ele estava a leste, então vamos supor que esse aqui seja o hidrante e aqui seja o ponto inicial. Então aqui é 8 metros. Andou 6 metros na direção norte, então ele andou 6 metros para cima e parou. Aí ele quer saber qual é a distância entre a bicicleta e o hidrante, né? Saber qual vai ser essa nova distância aí entre a bicicleta e o hidrante, tá? Bom, aparentemente é uma questão bem simples, tá? Basta você fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de x. Então, x quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x quadrado é igual a 36 mais 64, que vai dar 100. Portanto, x é 10. Então, é uma questão bem bobinha, bem besta. É 10 metros de distância. Então, não tem muito segredo, não, tá? Só usar o teorema de Pitágoras novamente. Bom, agora vamos para a questão 8 aí. Essa questão 8 aqui pegou muita gente aí de surpresa. Muitas pessoas erraram ela, tá? E, na verdade, muita gente errou mesmo ela, tá? Então, vamos fazer ela aqui. Questão 8. Então, nós temos aqui, ó, um esquema, tá? Diz que um reservatório, ó, esse reservatório
fica a 3 quilômetros de distância de uma estrada retilínea. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui vai ser o reservatório, ele está a 3 quilômetros de distância aqui da rodovia, da estrada, tá? E fornecerá água para um posto de gasolina localizado nessa estrada. Tá? O posto de gasolina, visualmente, está aqui, ó. O posto está aqui. A 5 quilômetros de distância do reservatório. Então, 5 quilômetros de distância do reservatório, tá? E aí ele pede o quê? Através desse símbolo. Pelo projeto, a estação de bombeamento deverá ficar exatamente a mesma distância do reservatório e do poço de gasolina. Então, pelo projeto, a estação de bombeamento deve ficar aqui na metade, né? A bomba deve ficar. Ah, tá. A bomba deve ficar num ponto aqui que essa distância aqui, x, seja igual a essa distância x aqui. Aí a pergunta é qual é essa distância? Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser 5 menos x, né? Opa, 5 menos x não, é. Ficou bem confuso aqui, mas deixa eu ver. Se é 5 menos x mesmo, que é x. O total aqui, eu acho que esse total aqui que é 5, tá? Esse aqui é 5 menos x. Então é só a gente fazer isso aqui, ó. A hipotenusa vai ser o x, então x ao quadrado é igual a 5 menos x quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Depois eu vou conferir se está certo aqui. Então isso aqui é x ao quadrado, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro 25, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 9, tá? Esse x corta com esse x, esse 10x passa para cá positivo, e aí 25, opa, mais 9 vai dar 36. E aí é só passar o x dividindo, então vai ficar 36 dividido por 10, que dá 3,6, tá? Então não é esse aqui, é 3,1 a resposta. Deixa eu só dar uma olhada aqui, então, onde é que está o erro? Eu nem vou fazer recorte do vídeo aqui, pessoal. Poderia tirar essa parte do vídeo aqui, mas eu não quero fazer isso porque vai demorar bastante, né? Para mim editar o vídeo e tal. Então, para mim não compensa aí fazer a edição desse vídeo. Então, vou só abrir onde é que eu errei aqui. Que é o seguinte, essa é uma questão que muitos de vocês erraram aí. Então, eu quero fazer ela direitinho aqui. Vou ver se eu encontro aqui o. Sabe, ver se está faltando alguma coisa e tal. Mas eu acredito que não. Deixa eu ver. Achei ela. Bom, então é o desenho que está errado, tá? Deixa eu redesenhar ele aqui para vocês verem. Então, redesenhando aqui, basicamente ficou assim, ó. Basicamente ficou assim, ó. Essa distância. Então, deixa eu escrever aqui. E o reservatório. E aqui que é a bomba, que é o poço, tá? Só que tá invertido, né? Deixa eu desinverter esse trem aqui, que tá invertido esse negócio aí. Pelo menos quando eu olho para cá, tá bem invertido aí a sensação visual que eu tenho é que é bem diferente. Então, mais ou menos assim, ó. Mas mesmo assim vai ficar estranho, né? Mas vou explicar do jeito que tá aqui, do jeito que me passa, que eu peguei ela. Aqui é o posto,
de gasolina, né? Esse carinha aqui. Aqui vai ser a bomba, a região que ele vai estar no meio. E aqui é o reservatório, distante aí, tá? Distante dele. E essa aqui é a estrada. Então, para mim, visualmente seria melhor ter colocado assim, ó. Estrada, igual tá ali, né? O poço tá aqui, o reservatório tá ali na frente, vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui, e aí a bomba que vai estar aqui no meio e vai estar ligado com o reservatório, tá? Para mim seria mais visualmente olhando para cá e para cá, combina mais, tá? Combina mais esse aqui do que o outro lá, que da forma como tá no, pelo menos no meu gabarito aqui, tá? Vou fazer do jeito que tá no gabarito aqui, só porque temos desencargo de consciência aí, tá? Então deixa eu só fazer do jeito que tá no gabarito aqui para não ficar com valores ou posições diferentes. Mas visualmente no desenho ficaria daquela forma como tinha mostrado para vocês. Ó. Vou fazer aqui. Então, isso aqui é a estrada, tá? Aqui é seria o posto, aqui é a bomba e aqui o reservatório. Bom, essa medida que eu não conheço é X, e eu sei que essa aqui é X porque a medida tem que ser a mesma. Da bomba para o posto, da bomba para o reservatório tem que ser a mesma distância. E eu sei que a distância na estrada vale 5. E além disso, eu sei que a distância aqui, ó, o reservatório fica 3 quilômetros de distância da estrada. Então, esse carinha aqui, tá? Essa parte aqui é a nossa estrada, tá? Então, é só inverter o reservatório lá para cima, que aí ficaria combinando a resolução com esse desenho aqui. Tá? Mas como que a gente vai resolver esse problema, sendo que a gente não tem os valores, né? Sendo que a gente não sabe os valores totais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Já ensinei isso para vocês e falei várias vezes nos vídeos. Se eu tenho um triângulo retângulo que a hipotenusa é 5 e um dos catetos vale 3, então automaticamente esse cateto aqui vai valer 4, tá? Esse cateto vale 4. Logo, esse pedacinho aqui vale 4 menos x, tá? E aí nós vamos utilizar, fazer uso da relação de Pitágoras nessa parte, em que x quadrado vai ser igual a esse pedacinho aqui, que é 4 menos x ao quadrado, mais esse outro pedacinho aqui, que é 3 ao quadrado. Pronto, agora é só resolver esse cálculo. X quadrado é igual a quadrado primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro, que dá 8, vezes x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado, mais 9. Pega esse 3 e passa para o outro lado. Esse x, na verdade, vai cortar. 8x negativos vai passar para cá positivo. 16 mais 9. O resultado, 16 mais 9, vai dar 25. E a gente passa o 8 dividindo. 25 dividido por 8. E aí o resultado vai dar 3,1 quilômetros, tá? Então, o valor de x é 3,1 quilômetro. A distância vai ficar a mesma do reservatório para o posto e do posto para a bomba, da bomba para o reservatório. Então, a distância vai ser a mesma. Próxima questão. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em B. Calcule o cosseno do ângulo A aqui. Então, como que eu calculo o cosseno do ângulo A? É cateto oposto sobre cateto adjacente, na verdade, aqui, né? X sobre hipotenusa. O cateto oposto seria ao seno, né? Então seria x sobre 13. Como que eu calculo x? Teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x quadrado. Ou seja, 169 igual a 25 mais x quadrado. Vamos passar o 25 para o outro lado subtraindo. Então, x quadrado é 169 menos 25, que dá 144.
E o número que eleva ao quadrado, que dá 144, é 12. Encontramos o x, é só substituir aqui. 12 sobre 13. Então, o cosseno desse ângulo é 12 sobre 13. Acabou. Próxima e última questão. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A, cidadezinha A aqui, rumo a uma cidade B aqui no norte, distante 60 quilômetros. Então, aqui eu sei que é 60 quilômetros. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erroneamente, né, erradamente, o rumo oeste. Ele veio para cá. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo o giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, justamente com o trajeto que deveria ter sido, formado um ângulo aproximadamente, né, formado um triângulo retângulo. Eu sei que esse ângulo equivale a 60 graus agora. 60 mais 90 dá 150, então falta 30 graus para 180. Não sei se a gente vai precisar disso, mas deixa aí. Resumindo, com base na figura, ele determina a distância em quilômetros que ele tomou a partir do ponto A para chegar no ponto B. Ou seja, ele quer saber qual que é essa distância, né? E somada com essa distância aqui. Então, como que a gente vai saber, como que a gente vai fazer para calcular essas distâncias, né? As distâncias que ele errou. Porque não fala para a gente quanto que ele andou para o rumo oeste e nem fala quanto que ele andou para chegar do ponto C para o ponto B, tá? Não é dito nada dessas informações aí, que seria bem interessante se nos fossem passadas essas orientações aí em relação para onde o carinha aí, né? Esse piloto aí, ele errou aí para a gente poder chegar no resultado desejado da questão, tá? Bom, o que a gente vai fazer aí? Nós vamos fazer algumas substituições de trigonometria usando seno, cosseno e tangente, tá? Não necessariamente todos esses aí a gente vai estar utilizando, a gente vai ver qual que vai ser o melhor para a gente estar calculando e chegar no nosso resultado, certo? Então, para não ficar tão pesado, vamos chamar esse lado aqui de A e esse lado de B. Então, vejam o seguinte, ó, eu sei que seno do ângulo de 60 graus, ó, é cateto oposto, 60, sobre a hipotenusa A. Só que eu sei que o seno de um ângulo, ele é raiz de 3 sobre 2, aquela tabelinha que eu passei para vocês já, tá? Então, eu sei que o A relaciona-se com essas grandezas. Multiplicando cruzado, raiz de 3A é igual a 120, passando raiz de 3 dividindo, e 620 sobre raiz de 3, tá? Posso racionalizar aqui, e aí eu obtenho que o A é raiz de 3, 120 raiz de 3 sobre raiz de 9, né? Então, 120, raiz de 3 sobre raiz de 9, só que a raiz de 9 é 3. E aí eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo. O resultado de A é 40 raiz de 3, tá? Pronto. Usando, por exemplo, o cosseno, eu sei que o cosseno de 60 é cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa A. Ou seja, cosseno de 60, raiz de 3, melhor, meio, né? Raiz de 3 já foi. Cosseno de 60 é meio. O valor de B eu não sei, mas o de A eu sei, 40 raiz de 3. Se eu passo 40 para o outro lado multiplicando, então B vai ser igual a 40 vezes raiz de 3, dividido por 2, que vai dar aí 20 raiz de 3, tá? Esse é o valor de B. Como que a gente faz, então, para chegar agora no resultado final? Já calculamos o A, já determinamos o valor de B, e agora falta a gente calcular o valor total, né? A distância total. Então, a distância que ele percorreu foi 40 raiz de 3 mais 20 raiz de 3, que vai dar 60 raiz de 3. Só que ele diz para a gente usar que a raiz de 3 é aproximadamente 1,63. 73, então multiplicar por 60, o resultado vai dar 103,8. Então, ele andou 103,8 metros aí de maneira errada, né? Que é representar só 60, ele quase que dobrou o valor da distância em que ele deveria andar. Pronto, chegamos ao final da nossa correção de prova. Espero que todos tenham entendido.
Peço que, se tiverem dúvidas, vocês possam estar pausando o vídeo, reassistindo cada um deles, tá? E ficando fera aí nessa resolução, tá bom? Bom, até mais, se cuidem e até a nossa próxima aula.